No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o experimento da dupla fenda. Sim, né? Finalmente a gente vai falar sobre o experimento da dupla fenda. Ele é muito interessante do ponto de vista da física quântica, porém também ele é usado para se dizer muita bobagem no universo aí das pseudociências. Neste vídeo a gente vai entender o que é o experimento de dupla fenda, a gente vai entender os seus resultados, de forma que a gente não seja enganado aí por bobagens quânticas que muita gente fala, né? Eu vou descrever rapidamente a história do experimento da dupla fenda. No final do século XVIII, você tinha ali uma briga sobre a natureza da luz. Então a questão da natureza da luz, se a luz é uma onda ou se a luz é uma partícula, ela não surge com a física quântica no final do século XIX, início do século XX. Ela vai surgir lá no século XVIII, porque você tinha o Newton, o Isaac Newton, né? Ele afirmava que a luz era partícula. Por outro lado, a gente tem o físico holandês chamado Christian Huygens, que afirmava que a luz era onda. Mas até então eles não tinham um aparato experimental para poder detectar isso. Então eram especulações que ficavam mais no campo filosófico. Foi em 1801 que um físico britânico chamado Thomas Young, ele propôs um experimento simples e genial, né? Que ia provar de uma vez por todas se a luz era onda ou se a luz era partícula. Esse é o famoso experimento de Young ou experimento da dupla fenda, que é o que a gente vai falar hoje. Você tinha uma fonte de luz ali, essa fonte de luz era colimada por um anteparo que tinha uma fenda só, então ela entrava por esse anteparo de uma fenda só para colimar. Na frente desse anteparo você colocava um anteparo com duas fendas. A luz, ao passar por esse anteparo de duas fendas, podia ter dois resultados possíveis desse experimento. Se a luz fosse partícula, cada partícula ia passar por uma fenda, ia bater no terceiro anteparo lá no fundo, e esse anteparo no fundo ia mostrar duas figuras, cada uma refletindo a luz que passou por um dos anteparos. Desta forma que vocês estão vendo aí. Porque se a luz fosse partícula, ela ia seguir em linha reta, passar por ali e bater naquele anteparo do fundo. Porém, se a luz fosse onda, o que ia acontecer? A onda, ela tem um fenômeno chamado difração. Ela difrata. E ao difratar, ao passar pelas duas fendas de difratar, é como se eu tivesse sendo emitida duas ondas partindo de cada fenda. Essas ondas se espalham, isso é difração, mas ao se espalhar, a onda, ela tem picos e vales, né? Quando essas ondas espalhadas se encontrassem, onde um vale encontrasse com um pico, ela ia se destruir, ia haver o que a gente chama em física de interferência destrutiva, ia formar franjas pretas no anteparo no fundo. E onde o vale se encontrasse com o vale, ou o pico se encontrasse com o pico, ela ia se reforçar, iam haver interferências construtivas nessa onda. Então, toda vez que eu tenho ondas, ao passar por duas fendas, é como se eu emitisse essa onda na mesma fase, só que partindo de dois pontos ligeiramente distantes um do outro. Quando ela se espalha e se encontra, ela cria um padrão de reforço e de destruição, que a gente chama de padrão de interferência. Então eu crio franjas ali claras e escuras. As franjas claras seriam onde essa onda se reforça e as franjas escuras seriam onde essa onda se destrói. Aí ficaria muito fácil, né? Se eu jogasse a luz por esse aparato experimental e a luz formasse simplesmente duas barras luminosas ali no anteparo de fundo, então a luz seria partícula, porque ela não interfere entre si. Porém, se a luz formasse um padrão de interferência, várias barrinhas luminosas, a luz seria onda, porque quem interfere são ondas. Partículas não interferem entre si, ondas interferem. Então, neste caso, eu conseguiria determinar a natureza da luz. O mais interessante é que o Young, ele era adepto da luz como partícula. Então, quando ele realiza esse experimento, ele espera enxergar somente as duas barrinhas da luz chegando no anteparo final lá como partícula. E o que ele observa, na verdade, é um padrão de interferência. Esse experimento deixa claro ali na época que a luz, então, era uma onda. Esse experimento foi realizado em 1801 e a partir daí matou ali a ideia do Newton de que a luz era uma partícula e reforçou a ideia de Huygens que a luz era uma onda. Porém, só em 1861, com as equações de Maxwell, é que a ideia da luz como onda se solidifica ali e aí a luz passa a ser entendida como uma onda e pronto. Até 1905, quando Einstein resolve o problema do efeito fotoelétrico dizendo que a luz é uma partícula. Então, com o trabalho do Einstein e do Compton, volta essa discussão aí, a luz é onda ou a luz é partícula, né? A gente tinha fortes indícios para acreditar que a luz era onda e, com o trabalho do Einstein e do Compton, fortes indícios para acreditar que a luz era partícula também. Só que aí a coisa fica mais complicada ainda. Em
1924, Louis de Broglie propõe que não é só a luz que tem esse comportamento dual onda-partícula, mas a matéria também, né? Ele vai propor que o elétron, ele tem um comportamento ondulatório, não só o elétron, né? Todas as outras partículas. E, em 1926, o Thomson filho, né? O filho do Thomson que descobriu o elétron, ele faz um experimento de difração de elétrons e obtém um padrão ali. É um experimento bem diferente do experimento de Young, como a gente vai discutir. Ele faz um experimento utilizando cristais, né, para difratar o elétron, e ele detecta que o elétron, que era entendido como partícula, tem comportamento ondulatório. O experimento da dupla fenda foi popularizado com divulgação, né, das palestras do grande físico estadunidense chamado Richard Feynman. Ele idealizou esse experimento da dupla fenda com elétrons. Qual que era a ideia desse experimento da dupla fenda com elétrons? Exatamente a mesma ideia do experimento da dupla fenda do Young, porém você vai trabalhar ali com elétrons, que são considerados partículas, né, que a gente vai discutir bastante isso. Na verdade, o que o Feynman esperava com esse experimento? Ele esperava observar um padrão de interferência. Porém, para você ter esse padrão de interferência, você precisa ter fendas de dimensões compatíveis com o comprimento de onda que você quer difratar. O comprimento de onda do elétron, ele é muito pequeno, em velocidades que a gente consegue manipular o elétron. Então, montar esse experimento é de uma dificuldade técnica absurda. Então, o Feynman, quando ele dá essas palestras, que foi no ano de 1961, ele ainda encontrava muita dificuldade de enxergar como que esse experimento pudesse ser operacionalizado, como ele pudesse ser realizado realmente em laboratório. Porém, o que o Feynman não sabia é que no mesmo ano de 1961, um físico alemão chamado Klaus Jonsson, ele já estava realizando esse experimento em laboratório lá na Alemanha. O Klaus Jonsson faz esse experimento e ele verifica de fato que existe um padrão de interferência ali, né? De forma que os elétrons se comportam como ondas, o que já era esperado, né? Só que a coisa começa a ficar mais interessante quando esses equipamentos experimentais começam a ficar mais refinados. A coisa começa a ficar bem mais interessante em 1989, quando um físico japonês chamado Akira Tonomura, ele consegue realizar esse mesmo experimento da dupla fenda, porém, ele consegue experimentalmente ali lançar um elétron de cada vez e ver o que acontece. Na verdade, uma das hipóteses que se levantava sobre os resultados do experimento da dupla fenda era que os elétrons de alguma forma não quântica interagiam entre si e formavam aquele padrão de interferência de onda. Então, o experimento do Tonomura, ele vai demonstrar se essa interação, se esse padrão de interferência que se forma tem a ver com a interação dos elétrons com eles mesmos, ou se tem a ver com outras coisas. Então foi um experimento fundamental, esse experimento do Tonomura. Ele lança um elétron de cada vez, dificílimo de ser feito em laboratório. Esse aparato experimental é complicadíssimo, mas ele consegue realizar esse experimento. E olha só que interessante, mesmo você lançando um elétron de cada vez, os elétrons vão passar pela dupla fenda, vão ser detectados ali no anteparo de fundo ali. Com o passar do tempo, você começa a verificar que o padrão de interferência se mantém, né? Ele continua existindo, mesmo o elétron sendo disparado um de cada vez. E olha que mais interessante ainda, se eu fizesse experimento com fótons, também jogando um fóton de cada vez e esperando a imagem se formar no anteparo de fundo, eu também vou observar um padrão de interferência, né, que é condizente com interferência de ondas. E aí vem uma pergunta, né, essa pergunta é fundamental para a gente compreender o experimento da dupla fenda. Ora, o elétron que está passando ali, ou o fóton, tanto faz, se ele está passando um de cada vez, ele está interferindo com o quê? Porque a gente sabe que tem que haver uma interferência construtiva e destrutiva para que possa formar aqueles padrões, né, aquele padrão de interferência lá no anteparo de fundo. Se ele está passando individualmente, com o que ele está interferindo? Será que o elétron ou o fóton está interferindo com ele mesmo? Para discutir essa questão, eu consegui essas imagens do experimento de dupla fenda com elétrons realizado na Universidade de Bolonha, na Itália, e eu vou colocar aqui as imagens na ordem, né? Então, quando passava o primeiro elétron, ele batia ali no anteparo e ele era detectado como uma partícula. Conforme você ia incidindo nos outros elétrons, ele ia começar ali de forma mais ou menos aleatória, a gente não vê um padrão. Porém, quando eu incidir milhares de elétrons ou milhões de elétrons, aí eu começo a ver o padrão de interferência. Esses elétrons, eles são detectados lá
lá no fundo, na hora que eu meço, né, eles são detectados como partículas. Só que quando ele forma esse padrão estatístico com milhares e milhões de elétrons, o padrão de interferência está presente. Aí fica a pergunta, esse elétron interage com ele mesmo, então, né? A resposta é não. Ele não interage com ele mesmo. Por dois motivos. Se ele interferisse com ele mesmo, ou seja, se ele se dividisse ali, né, naquela onda que passa por ali, passasse pelas duas fendas e interferisse com ele mesmo, aquela detecção não seria de um pontinho na tela, mas seria uma detecção de um padrão de interferência. Quer dizer, um elétron já geraria um padrão de interferência. Como cada elétron gera um pontinho ali de como se fosse uma detecção de uma partícula, então eu posso afirmar que ele não está interagindo com ele mesmo. Além disso, hoje a gente sabe que o elétron é uma partícula elementar. Ele não pode ser subdividido, nem o elétron nem sua carga, né? Então ele não pode passar pelas duas fendas e depois interferir com ele mesmo. Ele não está interferindo com ele mesmo, na verdade, né? A explicação desse fenômeno é outra, é uma explicação diferente. Na verdade, o que está interferindo ali é a onda de probabilidade, de acordo com o formalismo da mecânica quântica. Ora, o movimento desse elétron ele é descrito por uma função de onda, a função de Schrödinger, né? Então, na verdade, ele vai atravessar esse aparato experimental como uma onda. Não quer dizer que ele seja uma onda, a gente vai discutir isso daqui a pouco. Tampouco que ele seja uma partícula, enfim. Mas ele vai atravessar esse aparato experimental como sendo uma onda. Então, o formalismo matemático que descreve o movimento desse elétron através desse aparato experimental é um formalismo de onda, enquanto ele não for medido, enquanto ele não for detectado, que a gente já vai discutir isso aí. E aí ele vai se comportar como uma onda, mas não um único, porque a equação de Schrödinger, ela é uma equação probabilística, ela não é determinista. A equação de Schrödinger, ela não te dá um resultado individual para cada partícula ou para cada medição, mas ela vai te dar probabilidades para cada medição e que vão ser extremamente precisas quando eu tiver um número muito grande de medições, que é isso, exatamente isso que significa medidas estatísticas. Então é impossível eu prever um elétron, qual é a trajetória que ele tomou lá e tudo mais. Agora, quando eu lanço muitos elétrons nesse aparato experimental, começa a se formar o padrão de interferência, que é um padrão ondulatório, que obedece perfeitamente à equação de Schrödinger. Individualmente, eu não posso dizer nada sobre esse elétron. Eu não posso falar nada sobre a trajetória dele individualmente. O formalismo da física quântica me nega essa informação. Ele diz para mim que eu não posso dizer o que acontece com cada um desses elétrons. Mas o que eu posso dizer com bastante precisão é o que acontece com uma amostra desses elétrons. E aí sim, ele vai ter um comportamento ondulatório, mesmo sendo detectado como partícula. Quer dizer que o elétron, na verdade, ele não vai interferir nele mesmo, né? Mas eu também não posso dizer, olha que interessante isso, eu também não posso dizer que ele passou por uma ou por outra fenda. Eu não posso dizer ele passou pela fenda da direita ou passou pela fenda da esquerda, ou de cima, de baixo, enfim. Por quê? Enquanto eu não meço esse elétron, ele está num estado de superposição quântica, né? E na superposição quântica, eu não posso dizer nada sobre a trajetória desse elétron. Mas a superposição quântica não quer dizer que essa partícula quântica, que esse elétron, por exemplo, está espalhado, né, em todas as posições. O que ela quer dizer mais profundamente é que ela está ali, mas eu não posso dizer nada sobre a posição dela. Logo, eu não posso dizer nada sobre a trajetória que ela toma. Né? Então, em tese, ela vai tomar essas duas trajetórias, mas ela não vai se dividir, não. Estatisticamente, ela vai tomar essas duas trajetórias, porque eu tenho probabilidades iguais dele passar por uma ou por outra. Porque, como diz o princípio da incerteza, eu não consigo determinar o que acontece. Tá além do meu alcance. E não é só além do meu alcance porque eu não tenho um ferramental matemático bom o suficiente para determinar o que acontece. É porque a natureza não se mostra, né? Essa indeterminação, ela é uma indeterminação da própria natureza e não do ferramental matemático que eu estou usando. Num determinado domínio da natureza, eu tenho uma imprecisão. E nessa imprecisão, então, não faz nenhum sentido eu falar que o elétron tomou essa ou aquela trajetória, porque eu estou usando uma equação ondulatória para descrever. E ao usar uma equação ondulatória, eu não consigo falar que o elétron está em um ponto ou está em outro, né? Porque eu estou usando um formalismo matemático que é ondulatório. Logo, eu não consigo dizer nada sobre a posição desse elétron.